Olá, seja bem-vindo aqui ao Linha de Frente, onde a gente discute temas relevantes para a sociedade baiana e brasileira e, por que não, a gente falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida e autoestima. Eu tenho aqui comigo, uma satisfação no estúdio, a fisioterapeuta Sandra Fontes. E Sandra, tem um detalhe, antes de dar boa tarde, boa noite, bom dia a você, eu queria que vocês que estão assistindo prestassem atenção no rosto de Sandra, o Marquinhos dando close. Mentalize aí quantos anos essa jovem tem no final da entrevista. Eu quero que você fique pensando a respeito disso. No final da entrevista ela vai revelar quantos anos ela tem. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Pablo. É um prazer estar aqui. É uma satisfação poder estar aqui falando do que nós vamos falar hoje, que é um tema que é muito importante, né? A gente vive numa cidade que precisa ser falado sobre esse tema, que é a abordagem em peles negras. Porque nossa população, né, é 99%, né, a população aqui de Salvador, fora da África, onde a gente tem mais negro. E é onde a gente busca, principalmente, tratamentos para a nossa pele, não tem. Foi por isso que eu comecei toda a minha busca por conhecimento para tratar peles negras. Não tinha uma dermatologista que pudesse me atender. Olha, né? Aí, foi de um desafio pessoal, ela transformou uma questão que ela tinha, que não só ela, né? Talvez milhões de pessoas têm, ela transformou num motivo para gerar solução para outras pessoas, mulheres, homens, jovens ou mais idosos. Esse nome, que eu acho um nome muito especial, Academia Brasileira de Peles Negras, criação de Sandra Fontes, esse nome diz muito a respeito do tamanho do desafio que você tem, né? Sim. Formar os próximos profissionais, talvez seja essa a ideia? Sim, com certeza. Eu venho de um histórico de acadêmico, né? Eu acho que quando a gente vai em busca de estudar e fazer um mestrado, a gente quer compartilhar nossos conhecimentos. E por ver, justamente dentro da minha área de profissionais de saúde, da estética, que não tem profissionais capacitados para estar atendendo esse público, eu me vi realmente com esse propósito, né? Um propósito de estar disseminando o meu conhecimento, compartilhando com meus colegas, porque eu não encontrei isso, Pablo. Eu tive contato com alguns médicos que eu via que ainda trabalhava um pouquinho fora daqui de Salvador, no Rio, no eixo Rio-São Paulo, mas eles não queriam compartilhar os conhecimentos. Era muito fechado. E aí eu tive que ir na raça mesmo, ler muitos artigos científicos, tentar fazer uma adaptação do que eu tinha de ferramenta para poder atender meu público. Porque esse acesso ao conhecimento mesmo era muito restrito, até mesmo pela literatura, a gente não encontra. Hoje já tem mais, mas há 10, 15 anos atrás, para você pegar um livro de dermatologia, de estética, você nem encontrava um modelo de fototipo alto. A gente só encontrava modelos brancos. É muito diferente mesmo lidar com a pele negra e com a pele branca, tem muita diferença? Muita diferença. Estruturalmente, a gente não tem diferença, né? Assim, a gente tem todas as camadas iguais, né? A gente tem a epiderme, a derme, a hipoderme. No branco e no negro é igual, só que a gente tem uma morfologia diferente, né? No negro, a gente encontra uma camada mais externa, que é a epiderme, extrato córneo, mais compactado. A gente tem o mesmo número de camadas, mas ela é mais compactada. Então, a gente tem uma coesão intercelular muito grande. Ou seja, a gente tem uma menor chance de permeação de ativos, uma menor ação mesmo de qualquer cosmético que você coloque, a gente não consegue ter essa permeação por essa coesão. Então, a gente precisa de ferramentas para que a gente consiga formar poros, canais, para que haja essa permeação e a gente consiga penetrar mais profundo. Então, é uma pele mais compactada, de fato. E tem muita gente que fala que a pele negra, ela tem mais melanina e ela se adapta melhor ao sol, né? À incidência solar. Mas isso faz com que nós, negros, pardos, morenos, a gente negligencie os cuidados com a pele, por exemplo, para evitar câncer. Como é que você enxerga isso? O negro não teria que também ter cuidados específicos para isso? Com certeza. E hoje a gente tem a campanha do Dezembro Laranja justamente para conscientizar não só a população branca, mas como a população negra, que não tem cultura de estar usando, porque acha que a pele é mais resistente. Mas isso é um mito, tá? O negro precisa usar, mesmo a gente tendo 13,4 vezes maior de proteção. A gente já tem um filtro natural, porque a melanina é uma proteína de proteção, mas a gente precisa usar
fotoprotetor, para frear o fotoenvelhecimento e para evitar câncer. O câncer, o melanoma na pele negra, quando acontece, que é uma incidência muito menor em relação à pele branca, ela vem de uma forma muito agressiva. Até para fazer o diagnóstico é mais difícil, porque a pele, por ser muita melanina, acaba escondendo aquela característica de um melanoma. Então, a gente precisa conscientizar a população negra que precisa usar fotoprotetor. Deve ter muita gente assistindo aqui e as pessoas devem estar... Pablo, pergunte a Sandra sobre mancha na pele. Eu sou negra, minha pele está manchada. Tem solução? Tem solução? Tem. Graças a Deus, hoje eu posso falar para vocês que tem solução. Tá? Hoje nós temos altas tecnologias. Eu acabei de vir de um congresso em São Paulo, fui fazer uma palestra onde eu falava justamente sobre isso. Altas tecnologias de laser de potência elevadas na pele negra. Então hoje a gente tem a indústria brasileira que começou a produzir também, além de equipamentos de fora, né, que a gente tem aí os americanos, os israelitas, só que a gente tem hoje no Brasil equipamentos que são montados para peles brasileiras. Então a gente tem aí uma potência adaptada, a gente consegue parametrizar. Então a gente tem aí o Nd:YAG mesmo, é um laser que tem afinidade com a pele negra, com a mancha. Então pode ficar despreocupado que tem tratamento. Queria saber do seu desafio de se lançar, montar uma estrutura, uma formação para profissionais voltados para a pele negra, sendo que você mesmo falou aqui que você não tinha referência, né? Você se inspirou talvez na sua própria dificuldade. Como é que você parte para os estudos e na Europa provavelmente o foco é nos brancos? Sim. E os estudos poderiam ser americanos. Mas onde você encontrou a fonte de conhecimento para isso? Então, quando eu pensei justamente em formar essa academia, né, que é a Academia Brasileira de Peles Negras, eu fui na fonte mesmo lá fora, nos Estados Unidos, onde tem uma sociedade que chama Skin of Color Society, que é uma sociedade de dermatologistas negros, onde eles têm hoje um portal onde a gente tem acesso a alguns artigos científicos. Então, eu pude acessar este portal, pude ter acesso ali, beber da fonte. Hoje, né? Porque há 10 anos atrás eu não tinha. Então, à medida que eu fui desenvolvendo meu protocolo, eu fui adaptando a esses novos artigos. De 2020 para cá, nós temos, assim, uma produção de artigos científicos enorme. Então, tá mais fácil. Mas o meu protótipo, né? Eu falo assim, eu me inspirei muito nessa sociedade, só que de uma forma mais democrática, né? É uma academia onde eu vou ter públicos esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos, dermatologistas. A gente consegue acessar mais profissionais, não é tão fechada como a sociedade americana. Mas eu estou aí com esse projeto, que é um bebezinho, mas que já está dando frutos, né? Eu estou capacitando muitos profissionais, principalmente em São Paulo, mesmo a gente achando, São Paulo tem muito negro também, e a gente está começando a espalhar pelo Brasil aí profissionais capacitados que não provoquem tanta intercorrência, que não têm segurança em estar pegando, porque, gente, hoje é uma realidade. O Brasil hoje, segundo o IBGE, o último IBGE de 2021, ele tem 56% da população é negra. Então, não cabe mais ao profissional da estética hoje não atender, não acolher esse público, né, negro na sua clínica. Tem que ter esse conhecimento, tem que trabalhar com segurança. É um nicho de mercado que está crescendo. A população negra está tendo cada vez mais acesso a altos tickets, a rentabilidade hoje. Hoje o setor de beleza, de cosméticos, a maioria de consumo é do negro. Cremes para cabelo apropriado, até as maquiagens estão dando assim, oportunidade de várias paletas de cores, que antes a gente não achava. Né? O mercado percebeu o grande potencial de consumo da comunidade negra do Brasil, tanto em quantidade, em números absolutos, quanto, como você falou, no aumento do ticket desses consumidores. Sim. Aí você falou dos cursos. É possível aplicar esse tipo de curso de maneira virtual? Sim, a parte teórica a gente faz virtual e a parte prática eu tenho um suporte, né, de uma empresa que eu sou speaker, né, aqui no Brasil, onde eu tenho todos os equipamentos à minha disposição para fazer a prática.
Então, eu tenho uma mentoria onde eu consigo dar início com a aula teórica virtualmente e elas têm que vir fazer o estágio supervisionado na clínica. É pelo seu site que as pessoas podem ter acesso? Isso, tem um site que a gente está em construção, mas já está no ar, que é academiadepelesnegras.com, e lá tem todas as agendas de curso, datas de onde eu vou estar pelo Brasil todo, que a gente já está aí com a agenda bem cheia para esse ano. E eu falo assim, é investimento não só acadêmico, mas um investimento intelectual e também, gente, quem entende de pele, né, Pablo? Você que entende de pele negra, entende de qualquer pele. Antes de mais nada, você tem que saber o que é a pele, para depois você partir para um tratamento mais específico. Mas quem atende a pele negra, atende qualquer tipo de pele. Quando você me fala assim, eu sou leigo, aí você me fala da dificuldade de algumas pessoas de fazer o atendimento. É possível um especialista que não seja tão especializado provocar um acidente, algum dano irreversível, por exemplo, na pele de um negro? Sim. E acontece muito, muito, muito. Eu consigo atender hoje pacientes que vieram de franquias de depilação a laser, por exemplo, que foram queimadas nas partes íntimas, né? E isso aí, além de você causar uma sequela física, você causa uma sequela emocional. Por quê? Porque as áreas íntimas de uma mulher negra, ela já é escurecida devido à própria característica da mulher preta. Então, a gente já tem muita melanina naquela área. E aí, quando vem de um procedimento incorreto, que queima, né? Aí vem todo um problema de sequelas de cicatrizes, com cicatrizes hipertróficas, com queloides, com problemas até mesmo de hiperpigmentar mais ou às vezes hipopigmentar, ausência da melanina, que dificilmente, se a queimadura for de 3º grau, dificilmente a gente vai ter uma colonização de melanina ali depois. Então, assim, o que mais acontece, fora a depilação a laser, a gente tem laser que pode ser feito facial, para manchas, que a pessoa às vezes vai com a manchinha, sai de lá com a mancha enorme, porque usou uma potência inadequada para aquela pele. Você falou de queloide, eu estou conversando com Sandra Fontes, fisioterapeuta e criadora da Academia Brasileira de Peles Negras. Queloide é mais frequente em pessoas negras, não é isso? Sim, sim. A gente tem, Pablo, uma exacerbação, né, uma hiperreatividade do colágeno. É natural que aconteça, não é natural, mas pode acontecer a maior incidência em pacientes negros. Por quê? Porque a gente não tem uma enzima chamada colagenase. A produção dessa enzima colagenase é deficiente no negro, então ela não consegue, quando há um processo inflamatório, uma agressão naquela pele, quem tem essa tendência não tem como, é como se não tivesse como destruir esse excesso de colágeno que foi reparado de forma desorganizada, tá? Porque quando a gente tem qualquer processo de injúria da pele, o colágeno vai vir um reparo tecidual. Então, o colágeno ali para refazer toda aquela pele vai vir desorganizada. Então, essa hiperreatividade é justamente uma característica do negro. Uma explicação interessante. Foi bom você trazer a explicação técnica para um fato que popularmente, né, a sabedoria popular tende a identificar, mas sem entender quais os motivos. Por favor, você queria falar lá? E quando o paciente chega na clínica, o que é que eu faço? Eu faço uma sessão teste. Se eu for fazer um microagulhamento, por exemplo, que é um procedimento que a gente faz com um dermaroller, que é um rolo com agulhas, ou pode ser feito com a canetinha também, em vez de eu usar a profundidade máxima, eu vou fazer um teste. Peço para ele voltar depois de 15 dias, 20 dias, para ver como foi a reação dessa pele. Por quê? Muitas vezes a pessoa nunca teve uma experiência de algum procedimento mais invasivo e não sabe se tem tendência queloide. Se for uma mulher jovem que nunca tenha tido neném, que não tem uma cesárea, para saber se essa cicatrização realmente veio com queloide ou se não veio, a gente tem que fazer um teste. Então, a primeira sessão, você nunca pode ir querendo agredir muito essa pele, né? Então, você tem que fazer a sessão teste. Perfeito. São dicas de uma especialista que, ao longo de 10 anos praticamente de carreira, foi acumulando esse tipo de conhecimento na prática e foi buscar na teoria, na academia, informações mais relevantes. Você, com a Academia Brasileira de Peles Negras, rapaz, eu gostei desse nome, eu gostei, Academia Brasileira de Peles Negras, você tem uma vitrine aí para todo o Brasil se interessar. Sim. Qual é
o seu Não só objetivo? no Brasil, viu, Pablo? No mundo também? Eu tenho alunas de Moçambique, tenho alunas da Angola que estão aqui. Vem uma professora agora, próximo curso aí de Salvador. Quem quiser fazer, vai ter uma tricologista, uma médica dermatologista de Moçambique no quadro docente da escola. Então, eu quero fazer esse intercâmbio, eu quero poder trocar, né, com a África, ali, beber da fonte. Eu quero trazer profissionais de lá, porque lá eles estão muito carentes também. Eles precisam também que a gente leve um pouco do nosso conhecimento, eles precisam expandir mais os atendimentos lá, né, porque não chega tudo para eles, né, e lá eles têm muito problema de alopécia de tração. Como né? é isso? É calvície? A calvície devido ao uso muito prolongado desde criança de tranças, né, por conta do cabelo, por não ter às vezes muita habilidade ou às vezes por não aceitar aquele cabelo, né, black, aquele cabelo afro étnico. Aí o que é que as mães fazem? Por ser até às vezes mais prático, né, para ir para a escola, enche a criança de trança e aquela trança ou ferro quente ou aquela química vai causando uma queda capilar muito grande. E no caso das tranças, ela pesa. E aí, à medida que a criança vai crescendo, vai virando adolescente, esse uso prolongado, essa pressão, essa tração, ela vai ficando calva. E isso vai afetando demais. E a testa vai crescendo, crescendo. Quando vê, a testa da pessoa já está aqui, a alopécia já tomou conta. E a gente tem aí um exemplo da Naomi Campbell, que é uma modelo, né, super famosa. Hoje ela não tem cabelo, porque a alopecia dela, que pode ser chamada alopécia ou alopecia, é hoje irreversível. Cicatrizou, que a gente chama de alopécia centrífuga, que é uma alopécia cicatrizante por conta de queda recidivante. Puxa, então a gente tem tratamento para isso também. A gente tem laser, reverter? Tem. A gente precisa hoje conscientizar as trancistas e as mulheres que fazem trança que precisa descansar esse couro cabeludo, precisa tratar aquele couro cabeludo. Entre uma colocação e outra, precisa ter um descanso. E aí, nesse descanso, a gente faz o tratamento no consultório. A gente tem hoje tanto injetáveis quanto laser também, para a gente levar nutrientes, melhorar a circulação e descansar aquele peso no fio, para que não haja essa incidência tão grande de alopécia de tração. Muito bem, a gente está conversando com a criadora dessa ideia da Academia Brasileira de Peles Negras, Sandra Fontes. Sandra, quando você falou aqui em determinado momento sobre a abertura, a democracia que você encontrou no Instituto lá nos Estados Unidos, você falou a respeito de profissionais fisioterapeutas, profissionais dermatologistas, profissionais da parte estética. Como é essa parte de cada segmento? Convive bem? É pacífico, é harmônico? Ou um fica tentando fazer essa reserva de mercado, só pode médico, dermatologista? Dá para ter uma convivência harmônica? Dá. Eu tenho uma parceira, uma dermatologista aqui em Salvador, que ela é super aberta também, a gente tem essa troca. Mas assim, dentro da estética, cada um pegou um pouquinho da sua fatia, né? E aí a gente tenta harmonizar. Claro que nem sempre acontece de forma legal. Algumas pessoas, né, querem aquela restrição ali para determinados procedimentos, os injetáveis, os bioestimuladores, mas dentro da academia, o protocolo que eu trago, que eu desenvolvi, ele pode ser feito por todos os profissionais de estética, tá? Não são procedimentos que chegam assim a usar um procedimento invasivo, né, que possa causar algum risco para o paciente, não. Então, dentro dessa minha proposta, a gente consegue alcançar todos esses profissionais. Muito bem. Mas eu sou a favor de que cada um, né, respeite, cada qual no seu quadrado, respeitando ali, porque eu acho assim, se eu não sei tratar a intercorrência, eu não posso tratar. Se eu não posso ter uma receita de antibiótico, de corticoide, eu não posso passar, como fisioterapeuta eu não posso. Como é que eu vou fazer algo que pode levar a ter, né, uma sequela, um efeito adverso? Então, acho que a gente tem que partir por esse ponto, né? A reflexão. Prudente, né? É muito mais prudente. Eu gostei da sua ideia, gostei de conversar com você. Percebo que você é estudiosa, está embasada e, sobretudo, interessada em levar para mais pessoas, para pessoas negras, um tratamento indicado, adequado e de qualidade, como todos nós merecemos. Parabéns. Obrigada. Boa sorte no seu projeto. É coisa da Bahia, viu? Que não está só no Brasil, não, está no mundo todo. Está no mundo, se Deus quiser. Sandra Fontes, agora sim, agora o final. Olhando para esse rostinho, ela mesma vai dizer quantos anos ela tem aqui na Câmara de Roja. Pronto.
Aí, faça essa revelação que para mim foi uma das coisas mais surpreendentes. Pois é, eu vou fazer 47 em julho, tá? Tenho 46. Aí muita gente vai perguntar qual é o segredo dela ter uma pele saudável, viçosa, além da alegria, além do sorriso. O que é que você indica para o dia a dia para as pessoas chegarem aos 47 ou 50 com esse tipo de aparência? Olha, a gente primeiro, alimentação, né? A gente tem que entender que a pele é o reflexo de tudo que está acontecendo dentro do nosso organismo. Hoje a gente fala muito em microbiota cutânea, ou seja, a microbiota que a gente tem intestinal está linkada diretamente à nossa microbiota cutânea. Então, a alimentação é imprescindível. Um bom estilo de vida, né? Eu não sou fumante, nunca fumei, então acho que isso também envelhece muito a pele. Sol sem proteção em determinados horários. Eu sempre tive uma vida muito saudável, não perco noite, né? Então tem essas dicas que a gente pode intervir no momento certo. Os tratamentos estéticos estão aí para isso. Eu não sou a favor dessa harmonização toda exacerbada facial que estão fazendo, né? Respeito quem gosta, eu gosto mais do natural, então a gente pode ir freando aos pouquinhos esse envelhecimento, fazendo um protocolo mais leve, um botoxinho ali, uma coisinha ali, e você ir envelhecendo de uma forma mais natural. E parece, aí, outra opinião de leigo, parece muitas vezes que a harmonização está deixando todo mundo pasteurizado, todo mundo igual, né? Tá. Todo mundo parece que está indo para o mesmo caminho. Mas eu acho que isso aí vai vir um caminho contrário agora, viu? As pessoas estão começando a ver que o resultado não tá legal, tá todo mundo vindo da mesma fábrica, né? E aí acho que a coisa agora vai começar, as pessoas estão ganhando consciência, né? Obrigado a você pela conversa, boa sorte no seu projeto, muito legal, muito interessante. E conte aqui com o Aratu, com todo o Grupo Aratu, para a gente divulgar boas práticas como essa. Obrigada. E te convido, né, para você ir lá no nosso consultório para cuidar da sua pele. Obrigado. Foi ótimo conversar com você. Obrigado a todos pela companhia. Até o próximo encontro.